casamento ali do investidor com o emissor, em algum momento tem que ter umas DRs lá, né, Bernardo? É que o mercado de crédito privado está crescendo muito, mas ele precisa de uma roupa nova. Conta pra gente, Bernardo, como é que foi a experiência de vocês no caso Light? O grupo que a gente representava tinha um crédito de um pouco mais de 5 bilhões de reais. O investidor de varejo, normalmente, ele é desconsiderado. E no caso da Light, a gente fazia reuniões semanais com grande participação. Existe um grupo de WhatsApp que é super ativo. Vou dar um salve aí pro grupo de WhatsApp da Light, porque assim, o fator que faz a diferença é a articulação. É o credor ter um lugar na mesa. Para ter um lugar na mesa, ele tem que ter algo a oferecer, o voto dele. Se ele não tiver esse lugar na mesa, normalmente ele vai ficar no último da fila. Então, talvez contar um pouco o que acontece no pior cenário seja uma forma de conscientizar as pessoas, porque de fato não é para qualquer um o crédito privado. Olá, nosso amigo do Crédito Privado 360. Eu sou Aloysio Alves e este é o hub que encontra os formadores do mercado de dívida privada no Brasil. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Bernardo Carneiro, que é sócio da área de reestruturação do escritório Lefosse. Bernardo, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite, Aloysio. É um prazer falar sobre esse tema que está tão em voga, né? Então, estou à disposição aí para dividir um pouco da experiência. Tudo bem. Já já a gente vai descobrir por que o Bernardo está aqui, né? Mas a gente tem visto assim o mercado de crédito privado fazer um grande bem para o país, né? A gente sempre teve assim uma dificuldade de os recursos do mercado chegarem para as empresas, especialmente as médias e pequenas. E, em alguma forma, o crédito privado está resolvendo isso, né? E aí, nos últimos 4, 5 anos, a gente tem cifras aí na ordem de trilhões, a gente está vendo alguns mercados aí deslancharem, alguns instrumentos como o FDIC, como o Fiagro e assim por diante. Porém, né, assim, uma coisa que veio andando bem até agora é um casamento ali do investidor com o emissor. Em algum momento tem que ter umas DRs lá, né, Bernardo? E acho que a gente está chegando perto de algumas delas ali, que é quando tem aqueles que vocês que põem a mão na graxa lá, chamam de eventos de crédito, que é quando o emissor começa a ter problemas, ele tem que chamar o pessoal para conversar, e aí forma aquela fila enfim, quem não tem poder de articulação ali fica para trás, né, na fila de receber o que lhe é devido. Eu queria que você contasse para a gente o que esses exemplos que a gente teve ao longo dos últimos anos ensinaram para a gente a respeito de coisas que talvez algumas regras, algumas práticas do mercado de crédito privado precisam melhorar ali para dar um pouco mais de equilíbrio, né, entre os participantes e, em especial, aí, o investidor. Bem, nessa nossa área tem muitas dessas expressões, eventos de crédito, capital de transição, o pessoal gosta muito do eufemismo, né? Mas, respondendo à sua pergunta, desde 2023, quando a gente teve os eventos de Americanas e logo em seguida da Light, os eventos de crédito se tornaram uma realidade, né? Eles acontecem e é natural que o mercado em expansão experimente esse tipo de coisa, porque crédito é isso, tem a chance de dar problema. Acontece, sobretudo num ambiente volátil como a gente está vivendo, né? Então, a partir de 2023, a gente viu operações de mercado de capitais efetivamente local serem reestruturadas, né? Isso continua até hoje. 2025 foi um ano também repleto de reestruturações, principalmente em CRAs e operações de securitização. E durante todo esse período, o que eu observei e eu estou absolutamente convencido é que o fator que faz a diferença é a articulação. É o credor ter um lugar na mesa.
para ter um lugar na mesa, ele tem que ter algo a oferecer, o voto dele, né? E se ele não tiver esse lugar na mesa, normalmente ele vai ficar no último da fila, ou não vai ter opções que normalmente são dadas a outros credores. Mas o investidor brasileiro, ele ainda é muito individualista e acredita muito no poder do litígio, né? Então, durante muito tempo se privilegiou esse caminho. Mas a experiência mostra, como eu falei, que sentar na mesa, bem estruturado, bem articulado, com um voto para negociar, resulta em recuperações muito maiores, né? Então, mas a realidade é que o sistema brasileiro ele não foi construído para permitir essa articulação, né? A gente tem que lidar com, por exemplo, quórums de convocação ou de deliberação muito altos. Por exemplo, Por exemplo, na Light. A Light foi um processo que a gente participou. Ela tinha 4 emissões de debêntures incentivadas. Algumas delas tinham mais de 10 mil investidores. Se você precisa reunir, né, nem que seja 50% das debêntures em circulação para deliberar pela aprovação de um plano, você não vai conseguir. a chance de fracasso é muito alta. Exatamente. Até houve uma mudança legislativa recente que foi usada no caso da Light, que é a possibilidade da CVM autorizar a flexibilização de quórum de debêntures que estão dispersos no mercado. Então, ela poderia diminuir um número mínimo lá de Sim. 50% para 30%, por exemplo. Às vezes até assim. menos, né? Isso foi usado em 2 casos, no caso da Light e num outro caso que não era uma recuperação judicial. Mas talvez tenha sido uma das poucas progressos nesse sentido. Porque se você for observar a documentação de crédito, ela não evoluiu para perseguir esse objetivo que é permitir uma articulação mais fácil, permitir que o investidor tenha um lugar na mesa, né? Se você for olhar desde 2023 para cá, os documentos de crédito praticamente não mudaram. E a gente, de 2023 para cá, teve experiências muito ricas que merecem ser consideradas na estruturação das operações, e isso não foi feito, e isso é um pouco da nossa batalha, né? Como é que a gente vai aproveitar a experiência prática para ajudar o investidor a se proteger. Mas como é que isso vai acontecer na prática, Bernardo? Assim, quando se estrutura uma operação e leva ela para o mercado, você já tem todo um arcabouço ali definido do que vai... Assim, para determinadas situações vai ter uma assembleia, vai chamar os investidores. O que você está dizendo é que tem uma falta de padronização, uma falta de deixar mais clara algumas situações lá em que facilite a organização de determinadas classes ali com os investidores para eles enfim, terem voz. Não, sem dúvida, eu acho que... Vou dar um exemplo. Não encontrei ainda um quórum de deliberação numa escritura que fale de aprovação ou rejeição de um plano de recuperação judicial. A escritura fala de mudança de taxa, mudança de prazo, mas ela não fala a aprovação do plano. Não existe, não teve até agora. Ela não fala. Então você tem que interpretar que mudança de taxa, mudança de tal, e estabelecer o quórum de acordo. Se você tivesse uma disposição que falasse aprovar ou não o plano, e que o quórum fosse um quórum compatível com o nível de dispersão dos investidores, facilitaria muito você sentar na mesa e falar: olha, devedora, a gente tem o poder de votar contra, a gente tem o poder de votar a favor também. Como a gente faz isso? Esse quórum aqui permite. Então, essa é uma mudança de redação muito simples que não foi adotada. E existem tantas outras também, existem coisas que podem proteger os investidores de outra forma, né? Por exemplo, você ter uma declaração da companhia que deixe claro que credor é subordinado a que credor desse panorama. Isso também, até onde eu sei,
Não foi feito. Então, o que existe é uma dificuldade de sensibilizar a estruturação das operações desses problemas, porque quem origina a operação normalmente não está lá quando o problema acontece, né? E a gente sabe que também o mercado brasileiro é muito competitivo em termos de taxa e os emissores são muito resistentes à mudança, mas a gente acha que essas mudanças são fundamentais e tem que ser o mercado tem que fazer com que elas sejam incorporadas, né? Mas, o que você está dizendo é que assim, essas mudanças talvez não tenham acontecido até agora, porque, enfim, com o pessoal pagando 120%, às vezes mais, né, do CDI, tem sempre investidor interessado e ele não está tão preocupado assim em se proteger, ou ele não entende que ele precisa se proteger e a taxa justifica tudo. Não, isso que você falou é uma verdade absoluta. Quando a gente está num momento de escassez de ativo, como é o momento hoje, os devedores, emissores, têm muito mais alavancagem, poder de negociação, e eles usam desse poder de alavancagem para ser, né, covenant light, né, terem menos covenants, menos obrigações, e trazer o tema também da reestruturação ou da recuperação para uma conversa. É um certo tabu, né? O emissor sempre fala, não, eu nunca vou entrar em recuperação judicial, né? Então, é um certo tabu, mas a gente sabe que, estatisticamente, alguém vai entrar em recuperação judicial. Nos últimos... Aliás, temos uma estatística aí dizendo que, assim, tivemos ano recorde de recuperação, pedidos de recuperação judicial aí no ano passado. Continua nesse ano, né, assim, um número grande, o que significa que mesmo entre emissores, que são empresas médias para grandes, a gente vai ter mais empresa recorrendo a esse recurso, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, conta para a gente, Bernardo, como é que foi a experiência de vocês no caso Light? Porque esse é talvez um episódio que ele pode dar uma virada de chave ali, né? Ou seja, tinha uma situação dessa ali, um evento de crédito, e ali pelo estatuto ali uma necessidade de um número muito alto de cotistas para aprovar, e vocês conseguiram, enfim, arrebanhar ali uma quantidade de investidores, quase que no boca a boca, né? E conseguiram lá junto à CVM que aquele número mínimo, aquele piso lá de representação de investidores, ele diminuísse para um número bem menor, e a ponto de conseguir aglutinar ali um número de investidores para se fazer presente, ter voz lá nas assembleias. Esse, de fato, é um caso muito interessante e emblemático, porque ele parte de uma situação que vai se tornar cada vez mais comum no Brasil, que é a maioria do endividamento de uma companhia estar no mercado de capitais local. E no caso Light era isso. O mercado de capitais local tinha 80% da dívida. E o restante estava com investidores estrangeiros, com bondholders e bancos. Que geralmente conseguem se representar muito bem. Exatamente. E esse era o filme que ia acontecer se não fosse pelo esforço de vários gestores de fundos, agentes fiduciários, que possibilitaram um desfecho diferente, né? Então, no caso da Light, além do volume de dinheiro, ela tinha 11 emissões. 11 emissões com 3 diferentes agentes fiduciários. Algumas das emissões eram de debêntures incentivadas que estavam distribuídas no varejo. Então, havia necessidade de coordenar esse grupo para poder negociar em bloco com a companhia. E esse esforço foi feito via milhões de reuniões, via assembleias, via acesso à CVM, teve agente fiduciário que conseguiu estabelecer um canal de WhatsApp com os investidores. Então, assim, como eu falei, foi
um esforço de vários agentes, né? E ele resultou na capacidade desse grupo de debenturistas aprovar sozinho o plano. Outros investidores depois apoiaram, o próprio bondholder e tudo mais, mas se ninguém mais tivesse apoiado, esse grupo teria aprovado sozinho. Mas foi uma batalha. Primeiro porque havia a formalização da contratação, que é difícil. Tem que ter uma assembleia, demora. Contratação de um advogado, De advogado no caso. e assessor financeiro, né? Porque normalmente, se você vai ver um bondholder, ele vai estar sempre com advogado e assessor financeiro. Normalmente quem paga é o devedor, né? Aqui no mercado de capitais local aparece um advogado que normalmente vai entrar com um recurso, uma execução, e não aparece assessor financeiro. No caso da Light, assim, se montou um grupo com 3 escritórios para esse bloco, né? Assessor financeiro, assessores técnicos e tudo. Mas não se tinha claro quem ia pagar o custo disso, porque imagina você chegar para o investidor que já está com um papel em estresse, você tem que botar mais dinheiro para pagar o assessor, e a visão dos agentes fiduciários era diferente em relação a essa obrigação, se podia cobrar ou não. Então, essa foi a primeira barreira, né? Você conseguir efetivamente ser indicado em formar um bloco. Depois que que o grupo foi contratado pelos debenturistas, a gente descobriu que os administradores fiduciários, que na época representavam os fundos de investimento, que eram os investidores institucionais, cada um tinha uma regra sobre o que podia pagar. Um achava que não podia pagar assessor financeiro, outro achava que não podia adiantar recurso. Então, assim, essa falta de padronização dos agentes no momento de estresse consumiu, assim, horas e horas de negociação para que o grupo pudesse começar a ser representado. Você ficou parecendo uma reunião de condomínio mesmo, né? Exatamente. Mas nesse caso aprovaram tudo. Então, foi essa fricção é muito grande. E quanto mais essa fricção existe, mais talvez o devedor, o emissor, duvide da capacidade de articulação e fale, talvez eu tenha que negociar com outro grupo, porque esse não vai conseguir votar. Mas o que você está dizendo, então, é assim, que um dos problemas aí é que, eventualmente, os próprios investidores que ali têm que se defender, eles têm visões ou interesses que divergem um pouco ali, então tem um trabalho muito grande de você juntar e ter uma unanimidade, ou pelo menos uma convergência ali para se defender em grupo. Porque normalmente você vai encontrar diferentes grupos, né? Hoje em dia no Brasil, lá fora também você sempre oferece uma condição diferenciada para o credor apoiador. Como você caracteriza quem é o credor apoiador, que é a chave, né? Então, quem negocia, efetivamente negocia, olha, se eu entregar isso aqui, você vai me dar uma condição mais favorecida. Normalmente, isso acontece, vou dar um DIP, né, que é um financiamento dentro da recuperação e tal. E você, através desse tipo de estrutura, cria tratamentos diferentes, né? O investidor de varejo tem muito menos possibilidade de dar um dinheiro novo e tudo mais. Então, nesse caso, como o grupo era muito grande, o que foi feito foi, olha, a condição que for, a caracterização do credor apoiador, ela tem que ser algo que o investidor de varejo consiga fazer. E qual foi nesse caso? Foi a disposição de converter uma parte da dívida em capital, em ações. Então, essa opção, que era a mais favorável, estava disponível para todo mundo e, surpreendentemente, houve uma adesão muito significativa do varejo a essa opção. E você tem um número assim de que representação, afinal, vocês conseguiram ali para... O grupo que a gente representava tinha um crédito de um pouco mais de 5 bilhões de reais. Que era metade quase, então. E aí tinham outros grupos de debenturistas que representavam 3 bilhões de reais e 2 bilhões de reais eram bancos e bondholders. É que para padrões brasileiros é um número formidável. Formidável. Né? De fato foi um número muito
muito expressivo. Enfim, no final das contas, resultou, né, na capacidade desse grupo aprovar um plano que não previa haircut, um plano que, dependendo do preço da ação da Light, pode resultar até num ganho. O haircut aqui, só acrescentando que não teve desconto, Não né? teve desconto, Em desculpa. relação ao que eles tinham para mais receber. ou dois jargões o acionista foi diluído também, né? Então teve sacrifício dele também, que às vezes não acontece. Então reuniu todos esses elementos, todo mundo sacrificou em proporções equilibradas e todo mundo teve acesso ao mesmo tipo de oportunidade. Acho que se você chega nesse resultado, é um resultado, dentro de uma recuperação que é difícil, é o resultado a ser perseguido, talvez. Agora, quem pode puxar o carro aí do mercado para que esse tipo de movimento aconteça? Porque geralmente quando você fala, precisa mexer nas regras, precisa melhorar a regulação e tal, geralmente você vai na CVM. Agora, esse caso aqui que você está explicando é uma coisa assim que talvez diga mais respeito ali à capacidade de uma parte do pessoal envolvido ali se articular. Isso tem um pouco menos a ver com regulação e mais com autorregulação, talvez. Sim, eu acredito piamente nisso, né? Como você falou, normalmente acontece qualquer coisa, o que tem que mudar na CVM e tal, na regulação. Isso, ok, é uma parte, né? Como a gente comentou, houve uma mudança de lei que permitiu, né, talvez o legislativo tenha feito sua parte aí nesse aspecto. O que eu acredito, baseado inclusive na experiência internacional, é que a gente tem que aprender com a experiência e traduzir isso em evolução de documento. E isso é algo que está ao alcance, né, dos estruturadores e dos investidores, né? Se o investidor fizer uma pressão suficiente, né, os fundos de investimento, talvez o estruturador fale para o emissor que, olha, sem isso não vai, você tem que aceitar. É diferente da minha outra emissão? Mas o mercado agora está exigindo isso. Então a gente está fazendo esse esforço, né? A gente viu também a iniciativa muito interessante da AMEC, né, que fez um diagnóstico. Então acho que vai ser uma combinação do grupo de investidores institucionais, junto com entidades de autorregulação, órgãos de classe, para criar pressão que no final das contas o emissor entenda que ele tem que aceitar certos ajustes, porque eles passaram a ser eles passaram a ser necessários em função de experiências práticas. Mas é muito difícil, a força da inércia é muito grande, mas acredito que essa consciência está sendo adquirida pelo grupo de investidores agora, acho que muito claro, né? Eu acho, assim, à medida que você vai contando ali como é que esse processo aconteceu, vai trazendo informações importantes, que talvez a boa parte dos investidores não saiba que existe esse instrumento, né? Quer dizer que na hipótese de um evento de crédito, né, seja que a empresa ou emissora ali esteja com dificuldades, ela vai ter que chamar os seus credores para conversar, é previsto isso em estatuto que ela, emissora, paga para um advogado para defender os credores. Mas o investidor não sabe disso. E muitas vezes não é cumprido. Na verdade, essa é uma questão bem pouco discutida, né? Existe, de fato, nas escrituras a obrigação do emissor pagar os custos dos advogados dos debenturistas e não só, né, os custos do agente fiduciário, que envolvem, às vezes, publicação, coisas assim, que não são a dívida, é um serviço, né? Mas é muito comum que o emissor, nessa situação, pare de pagar todo mundo. E, com isso, ele, deliberadamente ou não, desarticula o grupo. Porque se você não tem um advogado contratado, se o agente fiduciário não consegue cumprir a função dele, você está desarticulando o grupo. Então, o que a gente vê é que
você só consegue que a companhia faça essas concessões no Brasil se você tiver um grupo grande o suficiente. Mas é uma coisa meio ovo a galinha, né? Só vou ter um grupo suficiente se eu tiver a condição de articular, contratar assessores. Mas só vou conseguir fazer isso se eu tiver dinheiro. Então fica esse cabo de guerra, né? Então, uma das coisas que a documentação poderia ajudar é isso também, tornar mais claro para o devedor, ó, se eu permitir que o grupo se organize, eu vou ter um interlocutor qualificado que vai me permitir negociar. É o que acontece lá fora, deveria acontecer aqui, não tem nenhuma razão para não acontecer. Mas a gente tem visto recentemente casos em que os assessores dos investidores locais têm recebido algum tipo de reembolso da companhia. Mas ainda é exceção. Quando você fala de investidores bondholders, essa é a regra. Assim, a regra vai pagar. Ora, o que essa experiência que vocês tiveram aí, no caso Light, está levando o Leforce a fazer agora em relação ao mercado de crédito privado, Bernardo? O que a gente enxerga é que o mercado de crédito privado está, como você falou, crescendo muito, né? Exercendo uma função importantíssima, mas ele precisa de uma roupa nova, né? Então, a gente acredita que o escritório, porque tem uma experiência ampla em recuperação, em formação de fundos, em DCM, né, que é a estruturação de operação de renda fixa, que ele está muito bem posicionado para ajudar a costurar essa nova roupa. Então, assim, a gente vê demanda dos investidores por produtos mais complexos, a gente acredita que o mercado vai ter cada vez mais produtos diferentes e todos eles vão merecer uma estrutura que converse com a realidade, né? Muito comum entre os advogados falar o papel aceita tudo, né? E é verdade, o papel aceita tudo. Mas se a gente fizer alguma coisa baseada na experiência, talvez o papel tenha um pouco mais de força. Então, a gente acredita que o crédito tem que ser visto pela sua vida toda, desde a originação, estruturação, a sua distribuição, eventual negociação no mercado secundário, eventual reestruturação, eventual cobrança. Só entendendo todos os passos, a gente vai conseguir produzir instrumentos que são adequados. Então, a nossa visão é essa, olhar o todo para poder dar soluções específicas para cada produto, para cada objetivo. Mas isso implica também, Bernardo, que assim, em situações que houver ali um evento de crédito, alguma coisa mais ruidosa lá, o investidor deve saber que o Leforce está ali, eventualmente, para ser um aglutinador ali, para fazer um trabalho parecido com o que vocês fizeram no caso do Light. Eu acho que a gente ganhou essa reputação entre os investidores de varejo, porque o investidor de varejo normalmente ele é desconsiderado, né? E no caso da Light a gente fazia reuniões semanais com grande participação. Inclusive, mesmo depois do plano aprovado, as reuniões continuaram por um período, elas foram parar depois que todas as opções foram exercidas e tudo mais. E hoje em dia ainda existe um grupo... O pessoal virou amigo. Existe um grupo de WhatsApp que é super ativo. Vou dar um salve aí para o grupo de WhatsApp da Light, porque assim, o grupo... Mas com isso, acho que a gente ganhou uma certa reputação com os investidores de varejo e, sobretudo, com os assessores de investimento. Porque o assessor de investimento sofre muito quando tem um default, porque o cliente fica chateado com ele. Vai reclamar direto no assessor. Ele está lidando com uma situação que não é o dia a dia dele, mas que consome tempo. Às vezes ele não tem a história toda. Então, o nosso trabalho para esse grupo fez muita diferença, porque eles tinham a informação que todo mundo tinha, a informação mais atualizada, a negociação está acontecendo assim, assado, que depende disso, depende daquilo. Ele podia informar o cliente dele ficava pelo menos mais ciente das coisas, porque eu
faço um comentário normalmente que é... Imagina um sujeito que investiu numa debênture, vai chegar em casa, né, vai contar para esposa, para quem quer que seja, que Dinheiro se foi. perdeu o dinheiro, mas não sabe nem explicar o que aconteceu, né? Eu pedi dinheiro, mas não sei o que aconteceu. Ele, pelo menos, tem que saber o que aconteceu e quais são as perspectivas de recuperação. Então, não dá para você ter as duas coisas, né? Perder dinheiro e ficar completamente vendido, né? Atualmente, vocês estão envolvidos em algum outro processo assim de juntar investidores para agir? A gente teve envolvido recentemente. Tem vários casos em andamento, isso é informação conhecida, porque consta das deliberações. Por exemplo, Saint-Marché, que inclusive o plano está suspenso atualmente, mas foi um caso muito curioso, porque ali a negociação também foi para dar oportunidade dos investidores de varejo serem credores apoiadores, e a gente viu de fato, nesse caso, credores botando dinheiro, do varejo botando dinheiro junto com um investidor institucional. A gente não achou que isso ia acontecer, mas o investidor de varejo, não, eu quero a mesma oportunidade que o institucional, e foi lá e botou dinheiro. Então, a gente tem casos como esse, que acho que é um caso que vale a pena mencionar, porque teve essa característica. E outros casos também que a gente tá lidando. A Sterlite é um caso desse, né, que a gente representa um grupo de debenturistas também de varejo. Mas, assim, a gente advoga para vários grupos, inclusive para devedores e investidores e para institucionais. Então, o nosso objetivo na nossa representação, né, além de atender o objetivo do cliente, é elevar o padrão, né, para que a gente não tenha que lidar com essas fricções absurdas. Eu vou dar um exemplo para você. No caso da Light, eu acho que o nosso grupo ajuizou 24 agravos. A gente não ganhou nenhum. A única coisa que fez a diferença foi sentar numa mesa e negociar, e mostrar que tinha voto. Então, o que a gente quer é que os processos de reestruturação sejam cada vez mais racionais, que as perdas e os upsides, né, as vantagens, sejam divididos de forma equilibrada. Né? E é mais rápido também, né? É mais rápido. Mais rápido, E o mais tempo fluido. é uma diferença muito grande na recuperação de valor, né? Porque quanto mais tempo fica, mais a empresa vai perdendo valor. Então, a gente vê uma tendência no mercado de fugir um pouco da litigiosidade excessiva para um ambiente mais racional. Mas ainda tem muito progresso a fazer, né? À medida que você pede para o judiciário decidir certas coisas, o judiciário nem sempre vai ser a pessoa mais bem posicionada para tomar decisões se você considera um grupo de sociedades juntas, né, numa consolidação, ou sociedades individualmente, né? Então, quanto mais o mercado deixar essas discussões longe do judiciário e trazerem ela para mesa, num ambiente racional, em que todo mundo tem a informação disponível, eu acho que todo mundo ganha. Agora, assim, a gente é uma coisa curiosa, né? Porque assim, o mercado de crédito privado, ele emerge do mercado de renda fixa, né? E é curioso que assim, ele em mercados mais maduros, ele vem antes do mercado de ações, né? Aqui meio que aconteceu o contrário, né? Tem um mercado de ações que já estava ali mais consolidado e tem várias empresas, né? Centenas delas vindo para o mercado pela primeira vez, por meio do crédito privado, com instrumentos que ali não tem ainda uma governança muito bem estabelecida, tal. E quando alguém vai investir em ações, ele já sabe os riscos, né? E se alguma coisa der errado, que der para ser resolvido lá via regulador, mas já está bem estabelecido. O crédito privado não, e é justamente isso que nós estamos conversando aqui. Se fosse uma coisa assim, estivesse falando de saúde,
e fala assim, ó, antes de tomar um remédio, consulte o seu médico, né? No mercado de capitais, antes de investir em crédito privado, consulte quem? Idealmente vai ser, eu gostaria de falar o advogado, mas talvez não seja o caso. O assessor de investimento deveria estar na posição de fazer isso, né? E alertar dos riscos, porque, né, a gente sabe que o brasileiro adora o benefício fiscal, né? É uma coisa que fascina o brasileiro. Em processo de reestruturação, a chance de perder benefício fiscal é muito grande. Então, esse tem que ser um alerta que tem que ser feito. A chance de uma negociação demorar 1 ano e meio, como acontece, é grande também. Então, você vai ver uma indefinição. Talvez o que seja necessário seja ilustrar na prática, olha, se reestruturar, essas coisas aqui podem acontecer. Você está disposto a lidar? Você tem estômago para lidar com isso? Você tem estômago para lidar com tá com papel em reestruturação e alguém solicitar que você faça um pagamento para cobrir despesa de advogado? Então, talvez contar um pouco o que acontece no pior cenário seja uma forma de conscientizar as pessoas, porque, de fato, não é para qualquer um o crédito privado. Você falou da AMEC, né? Que a AMEC surgiu aí há pouco mais de 20 anos para defender investidor minoritário, né, de empresas listadas em bolsa. Agora eles viram aí uma oportunidade de também defender os cotistas, né, do crédito privado, que a gente vem descobrindo que é um mercado tão ou mais complicado do que o mercado de ações, em termos de você entender a complexidade. Quer dizer, quando você compra lá um Fiagro, tem todas essas coisas que a gente está discutindo aqui e o sujeito não sabe que... Tem várias dificuldades, né? Como a gente tem um mercado que, apesar de estar evoluindo muito, não é líquido, né? Às vezes a cota varia muito de preço, né? Porque tem que marcar e você vai marcar com base em quê? Tem várias questões que precisam entrar no radar, né? Você tem razão quando você fala que o mercado brasileiro de capitais ele foi desenvolvido para atender essencialmente o mercado de equities, né? O foco sempre foi esse. Mas, como você falou, o mercado de dívida é muito maior. Aqui no mundo todo, né? E a gente vê cada vez mais, né? O pessoal falando de crédito privado, private credit. A tendência é essa. E o investidor de varejo quer acesso a esse ativo, né? Esse tipo de oportunidade. Então, tem que criar uma infraestrutura que permita que ele faça isso correndo o risco que tem que correr, que é associado ao retorno que ele está obtendo, mas com muita consciência, né? Certo. Bernardo Carneiro, muito obrigado, então, por ter estado conosco. E já fica a porta. Esse aqui é um assunto tão grande, tão complexo, cheio de detalhes, né? Que o advogado costuma se infiltrar bem nisso. Que, enfim, já fica aberto aqui o convite para você voltar outras vezes. Luiz, eu agradeço a oportunidade. Como eu falei, o tema está em voga e é muito importante. E a cada ano a gente vai aprender mais coisas. Então, convite aceito, dividir as experiências de 2026 aí quando ele estiver chegando mais perto do final. Tá certo, obrigado. Você, nosso amigo do Crédito Privado 360, obrigado por ter estado conosco. Para ver esses outros conteúdos, acesse o nosso canal no YouTube e o nosso site creditoprivado360.com.br. Obrigado, até a próxima. Muito bem.